questões que foram lidas, tem uma que antecede, 648, em que Allan Kardec abre fazendo um questionamento acerca de uma disposição que ele tinha tomado. Ele resolveu dividir o capítulo 4 do Livro dos Espíritos, na quarta parte do Livro dos Espíritos, o que ele chamou de leis morais. E essas leis morais ele dividiu-as em 10. E de alguma forma ele estava relacionando essas 10 leis com os 10 principais mandamentos da lei mosaica. E ele pergunta aos espíritos se é isso mesmo, se há um enquadramento com a lei mosaica. E os espíritos confirmam que sim, que aquelas 10 leis por ele, no caso, aberto para serem analisadas, elas são todas muito relativas com os 10 mandamentos da lei mosaica. Mas os espíritos chamaram a atenção para a última das leis, que é a lei de justiça, amor e caridade. Muito feliz, mais uma vez, a escolha dos temas aqui do Garimpeiros, porque consegue abrir para todos nós, aqueles que já leram mais, os que leram menos, os que já estão há mais tempo no meio espírita, os que estão iniciando, a ter uma noção mais rica de uma proposta extremamente séria e grave como é a proposta espírita. Eu às vezes fico pensando por que há tantas diferenças nos seguidores das várias ideias religiosas. Não estou querendo dizer das religiões em si, mas das ideias. Nós vemos pessoas que seguem, por exemplo, a orientação católica, e estes dificilmente se predispõem a ler algum livro especificamente, porque parece que não há esse tipo de sentido ou de incentivo a uma leitura objetiva. Os nossos companheiros das igrejas protestantes, ao contrário, eles não só leem, como de uma certa forma eles gravam, memorizam textos e mais textos. Quando nós vamos aos muçulmanos, eles, além de todo um comportamento à igreja, eles têm também um comportamento que os indicam que a uma determinada hora do dia eles devem, onde quer que estejam e o que quer que estejam a fazer, que se virem em direção à Meca e ali coloquem a testa no chão e façam as suas orações. Nós espíritas que temos um manancial enorme de literatura de primeira qualidade, nós somos muito parcimoniosos, tanto em ler, em estudar e até mesmo em demonstrar publicamente que nós temos uma opção de leitura. Eu viajo muito e vejo muitas pessoas nos aviões, principalmente, lendo. Uns leem revistas, outros leem romances. São pouquíssimos os que leem algum artigo, algum livro religioso. E quando os encontramos, na maioria das vezes, são aqueles leitores das igrejas protestantes lendo a Bíblia. Aparentemente, aquilo seria considerado ridículo por uma grande maioria. Entretanto, é algo de muito respeito e que a gente deveria entender que eles têm um objetivo tão claro que eles não se importam que se as pessoas gostam ou não gostam, se entendem ou não entendem. A primeira vez que eu vi na vida um grupo de homens de repente pararem onde estavam, se jogarem no chão para fazer uma oração ao Maomé, eu fiquei muito admirado, porque até então eu conhecia isso de leitura ou algum filme eventual que tinha passado, mas sobretudo num tom de crítica, de que essas pessoas estão fazendo uma adoração para fora, que isso já não tem valor porque elas já receberam o mérito na própria admiração dos outros. Isso, de uma certa forma, eu absorvi e nunca parei para meditar. Mas aquilo soa estranho, porque eu não acredito que todo homem que se dispõe a se curvar perante o chão, tomando uma determinada postura religiosa,
começa a entoar os seus cânticos, os seus louvores ou as suas preces, que aquilo seja apenas para chamar a atenção de quem quer que seja. Duvido muito. E duvido muito por um fato muito lógico. Na nossa casa, na minha casa, residência, nós temos o hábito, eu e os meus filhos e a minha mulher, de orarmos antes das refeições. E o engraçado é que a gente não se deu conta de que a gente só tinha esse hábito no almoço. Porque como jantar, a gente não janta necessariamente, parecia por isso mesmo que não era tão importante rezar à noite antes de fazer a refeição, seja um jantar, um simples café, o que quer que seja. Mas a nossa caçula de 3 anos de idade, ela foi quem nos chamou à reflexão. Ela confundia, agora já não, mas ela confundia almoço com janta. E ela dizia, a gente vai almoçar, e não rezou. Ela não dizia não rezou, ela dizia não rezou. Disse, não, mas é porque a gente reza no almoço. Eu disse, mas é almoço. E naquele embaralhamento que ela fez entre almoço e jantar, ela despertou que já que a gente tinha o respeito de rezar na hora do almoço, por que não na hora do jantar e por que não na hora de qualquer refeição? E por que não rezar em qualquer hora? De repente veio uma criança totalmente sem nenhuma indução de querer convencer ou não, ela simplesmente lembra. No exato momento nós estamos fazendo uma reforma em casa que não nos permite fazer refeições em casa. E a gente tem invariavelmente um restaurante. E quando chega no restaurante, ela diz, vamos rezar. E se ninguém fizer nada, ela começa a rezar em voz alta. E as pessoas que estão ao lado, eu acho engraçado. E talvez se questionem, por que eu não rezo também? Por que eu não faço isso? Quem foi que tirou de mim este dom? Porque da minha geração para trás, eu sei que nós éramos convidados pelos nossos pais a agradecer pela refeição e pedir saúde. Praticamente todo mundo, eu sei que aqui talvez eu seja o mais velho de todos, mas eu acho que meu amigo empreendedor deve ter sido convidado algumas vezes a dizer, vamos rezar que seja uma Ave Maria ou um Pai Nosso. E a gente simplesmente põe em questionamento isso e perde a primeira questão que foi dita aqui. O que é a adoração? É a forma que a gente tem de entrar em relação com o ser superior. E aí me espanta, porque como eu introjetei lá aquela de que quem reza publicamente de alguma forma já está recebendo só por isso uma recompensa, na sequência das questões deste item, lei de adoração, Allan Kardec começa logo em seguida a esse número da pergunta, a última que foi lida, a questão adoração exterior. Devemos dar valor à adoração exterior? E Allan Kardec pergunta explicitamente isso aos espíritos. E ao contrário do que eu tinha projetado, os espíritos dizem, tem muito valor, desde que não passe de um simulacro, ou seja, desde que você não esteja fazendo por fingimento, para falar um português bem claro. Se você ora na frente de uma estátua, na frente de uma igreja, na frente do que quer que seja, e você faz isso de coração, isso é uma adoração exterior. E isto não é passível de qualquer condenação ou crítica de quem quer que seja espírita. Porque está na base do próprio livro dos Espíritos. E não faz outro sentido, porque ao longo deste capítulo, Allan Kardec comenta e recebe comentário dos Espíritos, pelo menos por 3 vezes, de que para Deus o que vale é a intenção muito mais do que o gesto. Ora, imaginemos que eu não tenho nenhuma religião e cismei no interior de uma única árvore que ficou verde no meio da seca, eu dizer, aquilo é a imagem de Deus. E eu começar a rezar a Deus olhando para aquela árvore, onde é que está o erro? O único erro que se pode atribuir é como ele não teve a oportunidade de filosofar, de refletir mais profundamente. Ele ainda não entende de que Deus não é uma árvore, mas que Deus está na árvore, está, porque se ele fez tudo, ele está em tudo. E onde é que a gente estaria errado? Um dia, assistindo um programa espírita, um palestrante espírita
estava dizendo que qualquer centro espírita que tivesse um quadro ou uma imagem, uma frase escrita na parede, por isto mesmo já não era espírita. E eu literalmente, de bate-pronto, brigando com a televisão, como muitas vezes as mulheres fazem, brigando quando tem personagem na novela, na mesma hora eu digo, para mim quem não é espírita é você. Porque que autoridade tenho eu para dizer que alguém que quer ter uma frase na sua parede, quer ter a foto de Jesus, de Bezerra de Menezes, de quem quer que seja, eu dizer que isso me desqualifica como espírita? Então qual é a definição de espírita para você? Espírita é todo aquele que domina as suas más inclinações e se esforça para ser melhor a cada dia. Essa é a definição. Não é espírita, é aquele que não olha para a imagem, que não adora santos, que isso não tem nada a ver. O princípio da adoração está muito longe da gente ter que adorar um bezerro, como era o tempo de Moisés. Mas se eu não tenho nenhuma outra expressão de adoração que não seja adorar através de uma imagem, através de uma frase, através de um poeta, através de uma música, que assim seja, e ainda devemos dizer para reforçar amém no final. Espiritismo nunca foi sectarista em nenhum sentido, em nenhum ponto da doutrina espírita existe qualquer ideia de separação, muito ao contrário, todas são voltadas para a compreensão e a união das criaturas. Afinal de contas, se o que vale para Deus é a intenção, por que para mim a intenção não vale? Por que eu tenho que estar no seu padrão, no seu modelo? É respeitável qualquer decisão de quem quer que seja, como é respeitável a minha de aceitar ou não simplesmente de afrontar a opinião alheia. Eu preciso ter minha opinião, posso tê-la, posso defendê-la com mais ou menos veemência, posso até ficar calado. Isto, contudo, não me dá o direito de agredir a opinião de quem quer que seja. Isso é a anti-adoração. Porque a adoração, em princípio, é a relação com o divino. E a minha relação com o divino, como eu não o vejo diretamente, eu vou para o conceito de Jesus. Ama a Deus como tu ama o teu próximo. Então, na hora que eu estou estabelecendo uma boa relação com o próximo, eu estou entrando num diapasão de adoração. E não pode ser de outra maneira. Um dia, havia muito tempo, numa tribo indígena, ela foi visitada por uma missão católica. E essa missão católica era composta também por freiras. E uma freira começou a cuidar muito bem de um jovem índio. E o jovem se apegou muito a ela, no seu linguajar, ele a chamava de mãe. E ela o tratava de uma maneira diferente, exatamente porque no princípio ele tinha altos índices de dependência. Ele era fraco, ele era ridicularizado, porque o homem indígena precisa ser o forte, precisa ser o mantenedor, precisa ser o caçador, e ele não tinha isso, e ela então o protegeu. Mas um dia, por conta até do seu estilo, o jovem cometeu algo que não era permitido que um homem fizesse. E aí ele foi julgado pelo cacique, e o cacique disse que ele vai ter que ser morto. E vai ser morto com uma flechada no peito, como era o hábito da tribo. E a freira então foi lá falar com o cacique: olha, pelo amor de Deus, não faça isso com ele, senão não tem jeito. Ele vai ser morto. Bom, então já que ele vai ser morto, não deixe ele fazer assim. Deixe que eu mato ele devagarzinho. Matar devagarzinho é o máximo de uma crueldade. Será que aquela mulher, a freira, estava sendo cruel? Ou ela estava querendo, de alguma forma, dar ainda algum tempo, alguma oportunidade para aquela pessoa não ter que enfrentar uma morte tão violenta por um ato que ela não julgava justo? Quantas vezes a gente se precipita no julgamento do outro sem avaliar o que de fato está dentro de cada um de nós? Quando nós pensamos no divino, não temos o direito de simplesmente tratar uma pessoa como se um animal fosse. Até porque hoje
Tem momentos que na nossa civilização brasileira até parece que é melhor se a gente fosse animal protegido. Existe hoje um contraste na lei que alguém pode matar alguém e se escapar do flagrante ainda fica livre. Mas se você matar um cachorro ou um gato, você vai preso e isso não é afiançado. Então, se nós já estamos na lei humana, indo para um ponto como esse, que diz que é o respeito pela vida animal, qual é o desrespeito que nós trazemos em relação ao próximo? Onde é que está a nossa adoração? E Allan Kardec pergunta: como Deus mais se agrada com o nosso ato de adoração? Simples, com o ato do coração. Não adianta falar, é preciso fazer. Não adianta a tua boca pronunciar, como já disse Jesus, Senhor, Senhor, e lá dentro a tua alma está cheia de fornicações, como o mesmo texto bíblico coloca. É preciso que nós tenhamos a mente limpa para que a boca também pronuncie palavras limpas. Às vezes a gente assiste na televisão esses debates jurídicos. Vossa Excelência é um cafajeste, a vossa mãe, a mãe de Vossa Excelência, e aí o negócio degrada. Então pouco importa esse Vossa Excelência, era muito melhor chamar de dizer você é gente boa. É muito mais adorável você dizer que alguém é bom, mas a gente hoje não diz mais ninguém que ninguém é bom, porque na hora que você diz que alguém é bom, que ele faz algum erro, você diz, eu não deveria ter julgado antes, deixava ele que vai errar mesmo de qualquer jeito, e deixamos de dar estímulos, deixamos de dar a mão, deixamos de dar abraço, deixamos de dar sorriso, deixamos de cumprimentar as pessoas. A gente hoje vive num mundo, e não é só por conta da tecnologia, a gente vive num mundo do eu mesmo, que é um negócio impressionante. A gente tem medo de sorrir para as pessoas, a gente tem medo de cumprimentar. Um dia desse uma pessoa chegou para mim e disse, tudo bem? Eu disse, tudo bem. Você lembra de mim? Eu disse, não. Esse não era para se lembrar que você nunca me viu. Eu digo, engraçado. E como é que você falou comigo assim, bem íntimo? Ele disse, porque toda semana assisto você na televisão, e portanto eu já conheço você por muito tempo. Eu digo, aí eu fiquei na desvantagem, então eu só tinha mesmo era que me cumprimentar. Se eu fosse dizer, você me conhece e eu não, eu ia ser grosseiro, e as palestras que ele assiste, eu ia jogar todas fora, e com razão. Nós temos que ter coerência entre os outros e entre Deus. Qual é a coerência que a gente tem? Muita gente diz assim, eu não fiz mal nenhum na minha encarnação, mas vem uma outra pergunta junto, e bem? Quanto de bondade você fez? Mas eu preferi me isolar lá no morro. Eu não queria saber de ninguém, para não me comprometer. Mas como você vai viver sem se comprometer? A própria natureza nos torna seres gregários, nós buscamos uns aos outros, nós precisamos do estímulo da sociedade para a gente se desenvolver, que é o motivo pelo qual nós estamos aqui encarnados. Porque é muito simples eu dizer, as pessoas hoje são muito infiéis, são ingratas, são maldosas, são isso, muito bem, você vai fazer o quê? Seja um contraponto, haja de uma maneira diferente, mas a gente não quer, a gente quer que alguém faça diferente, que alguém sensibilize diferente, e no final da noite vamos lá agradecer a Deus. Mas agradecer como? Nós agradecemos pelo que a gente fez errado? Não, aí a gente pede desculpas, mas você pediu desculpas hoje e amanhã vai pedir desculpa de novo pelo mesmo erro. Teve um dia uma pessoa que disse, mas é claro, e não tem problema. E eu disse, por quê? Porque o próprio Jesus disse que perdoe 70 vezes 7. E se a gente tem que perdoar o outro 70 vezes 7, Deus tem que perdoar a gente muito mais. E eu disse, você está certo. Ele disse, pelo menos uma vez alguém concordou comigo. Eu disse, não, você está corretíssimo. Se a lei é para que eu perdoe os outros, então Deus vai me perdoar também. Então você está perdoado pelos seus erros. Estou. Então vou fazer de novo. Vou. Então Deus me perdoou, mas você não. Como assim? Você que não se perdoou, né? Porque no dia que você se perdoar de verdade, você não vai ter mais nenhum perdão. A gente pede perdão, às vezes porque fez sem querer, fez sem entender. Se fez por maldade, pode prestar atenção, o mal, ele não pede desculpa pelo que ele fez de mal.
Você contrata, não você, mas alguém contrata alguém para ser um matador. Quando ele volta, ele não pede desculpas porque matou, muito pelo contrário, ele diz que ele deu pagamento. Ele não tem o que pedir desculpa do mal, porque ele ainda não se sensibilizou com isso. Mas na hora que nós pedimos desculpas pelo erro, porque a gente, pelo menos teoricamente, está se sensibilizando. E se sensibilizou, tem que se perdoar. Como é que você se perdoa? Não voltando a cometer a mesma falha. Quando eu não cometo a mesma falha, o que é que eu estou fazendo? Em última instância, estou me respeitando e, portanto, estou em comunhão com o divino, lei e adoração. Mas a gente foge disso. A gente foge porque, afinal de contas, eu não sou santo. Olha, você não é santo, você é o quê? Aí a gente sai com a desculpa, eu sou humano. Ah, tá bom, então humano não tem jeito. Não tem. Então você vai continuar sem jeito. Não. Porque tudo progride. Ainda há pouco a gente viu aqui a sugestão da Irani para que a gente desligasse os celulares. Uma sugestão dessa dada há 20 anos ia ser ridícula, porque ninguém ia saber do que era ela estava falando. Quer dizer que o aparelho celular em 20 anos evoluiu muito. E a gente? O que a gente fez? Qual foi o progresso correspondente? Ou seja, a intelectualidade desenvolveu tecnologias. Nós estamos hoje num passo talvez muito mais largo do que o que a gente esperava dar. E nós, como é que nós estamos nos movendo? Ou para fazer uma pergunta bem dentro daquele espírito religioso, como é que nós estamos ajoelhando-nos para orar? Entenda-se, não se ajoelhar fisiologicamente, se ajoelhar moralmente, intimamente. Como é que tem sido o nosso diálogo com o divino? Eu tenho inveja de um católico apostólico romano verdadeiro. Ele todo domingo vai à missa, e ele vai à missa, e ele se entrega, e ele se empenha, e ele promete, e os poucos que eu conheço desse tipo são todas pessoas de bem, todas, sem exceção. Eles pelo menos estão tecnologicamente, entre aspas, estão indo bem, porque não se curvam para os desvios do dia a dia. Ah, mas quem é que tem tempo hoje de ir a uma missa, de ir a um culto, de ir a um centro espírita de uma palestra? Ah, não dá. Ainda mais agora com esses assaltos, essas queimações de ônibus. Não, é melhor ficar em casa. Muito bem, você fica em casa fazendo o quê? Assistindo novela. Ah, que coisa maravilhosa. Pode ter certeza que no reino dos céus você vai chegar lá, vai ter uma televisão de 122 polegadas para você assistir. Ah, eu posso assistir? Pode, mas você não vai poder fazer outra coisa. O resto da vida na frente da televisão. Mas aí na hora do intervalo, pelo menos dá para a gente dar uma saída lá no céu, não tem intervalo, é direto, porque não precisam vender nada. E você não vai poder sair de frente da televisão. Ah, isso é uma brincadeirinha, lógico que é uma brincadeira. Mas a gente se fixa tanto em certos divertimentos ou em certas justificativas, que depois a gente vai se encontrar com a realidade que a gente está criando. Nós estamos nos preparando para um mundo esquisito lá fora. Quando a gente desencarnar, o que nós vamos ter lá no lugar? O mesmo que vai ter aqui. Será que a gente tem tanta certeza disso? E se lá for muito mais avançado, como eles dizem que é, como é que nós vamos chegar lá? E se esse muito avanço está pedindo, como está pedindo aqui, uma associação com o índole moral? Será que a gente está conseguindo colocar a nossa moral ali para e passo com toda essa desenvoltura que a gente está vivendo? Porque se eu não valorizo, não é valorizar uma palestra por uma palestra, um passe por um passe. Isso não é valorizável dessa maneira. Eu venho ouvir uma palestra porque eu quero extrair alguma coisa para a minha reflexão, para a minha melhoria. Adianta muito pouco você assistir uma palestra e dizer foi boa. E foi sobre o quê? Ah, não sei, mas foi legal. Se você não sabe o que foi, nem nada lhe ficou na memória, não foi legal coisa nenhuma. Porque alguma coisa tem que ficar reverberando dentro de nós para nos convidar a esta adoração. É um salto, só que não é um salto aleatório. É um salto que começa de dentro para fora. É esta relação com o divino de uma maneira totalmente diferente.
E como é que a gente faz para entrar em contato com Deus? Logo no início do que foi lido, prece, uma oração. Mas e como é que a gente ora? É tão engraçado, na casa espírita, eu não sei nas outras religiões como funciona, mas na casa espírita eu sei. De vez em quando tem um presidente de reunião, um dirigente, que faz assim: alguém gostaria de fazer a prece? É um Deus nos ajuda. Porque se quem pedir isso, olhar para o público nessa hora, é um tal de baixar a cabeça. A gente fica com medo, fica com vergonha, não sei o que é que eu vou fazer ali. Parece que fazer a prece é um castigo, é uma penalidade, é uma punição que a gente vai receber. Quando a prece é um encontro com o divino, primeira questão que foi lida hoje. Aí eu lembro daquele caso bem conhecido do homem muito pobre que passava todo dia na igreja e dizia: oi Jesus, sou eu, Zé. Bom dia para o Senhor. E ia embora. Todo dia ele passava na igreja e dizia isso: oi Jesus, é Zé, viu? Bom dia para o Senhor. E ia embora. Até que um dia alguém incomodado foi dizer a ele: quer dizer que você acha que você está... Ele disse: como eu sei, mas não é assim não, você tem que aprender o Pai Nosso, você tem que ter o reino de Deus Pai, você não tem, porque eu não sei. Eu só sei assim, mas desse jeito Deus não dá de ouvir, certo? Não posso fazer nada. Aí um belo dia o Zé não foi na igreja. E foram examinar, o Zé tinha adoecido e estava no hospital. E alguém que estava curioso foi procurar saber o que era que tinha acontecido. Chegou lá, estava lá o Zé no hospital. Se aí, mas eu estou muito bem. Aí me disseram que ninguém veio me visitar e disse: não está nada. Todo dia eu estou aqui deitado, aí aparece: oi Zé, sou Jesus, viu meu filho? Bom dia para você. Onde é que nós nos relacionamos com o divino? Não é pela multidão de palavras, não é pela riqueza do vocabulário, é pela essência que nós exteriorizamos de dentro para fora. São pessoas que têm uma simplicidade enorme e estão em contato com o superior. Nós que sabemos de alguns relatos espíritas, sejam em livros, sejam em reuniões mediúnicas, de vez em quando a gente se surpreende. Mas se lembra de fulano que pedia esmola? Você se lembra daquele outro que ficava lá no cantinho? Se lembra daquele outro que ninguém chegava perto dele, que era mal cheiroso? Pois é. Um dia a gente estava na reunião, mas era um facho de luz que não tinha mais onde caber. E aí a gente pensou que até era Jesus que tinha descido. Aí vira, a gente tenta e chama um bom médio, até que um dia aquele espírito luminoso que ficava lá no canto, no mesmo canto daquele velhinho. Aí alguém conseguiu atraí-lo, e quem era? O próprio. Era a luz. Porque ele estava não só sendo servido, ele estava sobretudo servindo. Ele não tinha nada e mesmo assim dava quase tudo para os outros. Eu não preciso de uma casa, eu não preciso de um carro, eu não preciso de nada. As pessoas me dão. E eu aprendi que o que você recebe de graça, dê de graça também. Já tive a oportunidade de ter vivido muito perto de uma pessoa que pedia esmola, na época que se pedia esmola mesmo, e pedia esmola todo dia de feira, ia lá e recebia. E um dia ele recebe o que seria correspondente a hoje, R$50 numa esmola. Porque era uma pessoa tão nobre, tão digna, ele disse: olha, eu vou dar uma esmola aqui para você fazer uma coisa boa. E aí foi ali, deu algo como R$50. Mas ele mal recebeu aquilo, agradecido, chegou um outro esmoleiro e pediu uma esmola a ele, que tinha acabado de receber. Ele pegou a metade do que recebeu e disse: tome. E quem deu ficou assistindo aquela cena: mas peraí, eu dei uma esmola boa hoje, para você dar uma aliviada. Ele disse: eu não sou agradecer o Senhor, que coisa maravilhosa que você fez para mim. Pois é, você já deu a metade. Ele disse: pois é, eu sei a alegria que eu tenho de receber. Imagine a alegria que eu tenho de dar. Isso é adorar a Deus. Isso não precisa de orações verbalizadas. São sintonias objetivas, diretas, sem intermediários.
São pessoas que valorizam não só o que recebem, mas o próprio prazer que dá. Conta-se para o outro. Um dia foi pedir numa casa, e ele pediu um pão. E ele deram um pão velho. E ele disse, não, um pão velho eu não quero. Eu quero um pão novo, fresquinho, de hoje por mim. E a dona da casa quis contrapor, disse, não, eu só não vou dizer que não tem, porque eu vi quando o menino entrou aqui com um pacote de pão dele, eu vi. Eu quero um daqueles. Ele disse, mas o senhor é muito petulante, pois nem daquele nem desse não dou nenhum. E ficou por isso, só que a pessoa ficou com raiva, porque é muita petulância. Você vai dar um pão e a pessoa não quer um pão velho, quer um pão novo, ainda diz, eu quero desse que acabou de chegar, que está quentinho, fresquinho, cheiroso. Desse outro eu não quero. E a pessoa ficou com raiva. E quando foi para o trabalho, chegando no trabalho, encontra-se com um colega que frequenta uma igreja. Não se sabe qual igreja, de que religião. E foi e comentou com ele. Esse mundo está de um jeito que quando a gente vê um miserável, a gente tem que pisar e acabar com ele. A pessoa disse, o que foi que houve? Você acredita que ele me contou a história do pão? Ele disse, nossa, você deu um pão novo, não deu? Disse, como que eu ia dar um pão novo? Ele disse, nossa, que oportunidade você teve. Mas oportunidade do quê? Você encontrou uma pessoa que sabia o valor da vida e disse para você que queria uma vida valorizada, uma vida digna, e você deu o pior. Ela disse que não, me deu o melhor, e você perdeu essa oportunidade. Você sabia que isso poderia ser a voz de Deus dizendo a você, aprenda a dar. Se você vai dar, dê o melhor. E a pessoa ficou encabulada. Tem uma amiga dos Estados Unidos, que lá ela tem uma indústria gráfica, e ela faz só trabalhos de muito boa qualidade. E ela tem um cliente que é pastor protestante. E ela disse que desde a primeira vez que ela se impressionou com ele, ele chegou lá e disse, olha, eu estou querendo este material, já não estou tudo pronto. Me faça um orçamento. Ele disse, o senhor quer esperar? Quero esperar. E ela fez um orçamento. E disse para ele, olha, nesse material que o senhor está pedindo, vai dar muitos dólares. Mas se o senhor quiser, eu tenho um orçamento que fica um pouco mais abaixo, um outro papel. E o pastor me perguntou, nesse outro papel fica melhor? Ela disse, não fica melhor. Então não quero. Para Deus, o melhor. É muito susto, porque hoje em dia todo mundo quer o mais barato. A cabeça daquele homem revoluciona a nossa maneira de se relacionar com Deus. Porque agora ele não estava teorizando em cima de uma tribuna, não estava dizendo isso, amém, meus irmãos, amém. Não era nada disso. Ele agora estava indo sozinho com a sua consciência. Quanto a esse aqui, tantos dólares. Nesse daqui fica mais barato, fica melhor? Não. Então este aqui tem para Deus o melhor. Será que a gente faz isso? Será que a gente fica esperando Deus na frente de uma televisão? Como a gente passou tantas horas na frente da televisão durante as Olimpíadas? Será que a gente já tem esse tipo de discernimento? Não é que a gente seja igrejeiro, não é que a gente receba qualquer outro apelido, qualquer epíteto de que nós estamos ficando carolas, ou de que estamos perdendo o sentido. Não, apenas uma opção. Bom, eu passei agora 2 semanas assistindo tudo pela Olimpíadas. Que tal você se programar meia hora para assistir uma coisa que não tenha nada a ver com notícias, nada a ver com jogos, nada a ver com vida mundana? Escolha qualquer coisa. Hoje em dia, com a internet, vá no Google, escolha as grandes palestras que tem dos maiores expositores mundiais, e que você pode assistir o melhor. A maioria das palestras não passa na meia hora. A gente faz isso muito raramente. A gente só faz quando um WhatsApp da vida diz assim, alguém diz, assista isso que é muito legal. Quando a gente liga, examina logo qual é o tempo. Se passar de 2 minutos, já não nos interessa. Ou seja, o problema não é a essência, o problema é o tempo que eu vou gastar. Mas a gente gastou tanto tempo com tanta coisa.
Agora mesmo esse problema político, nesse momento que a gente acabou de passar, como é que a gente ficava na frente da televisão ouvindo as mesmas coisas de todas as partes? E aí a gente ficava como um sapo, incha e desincha, dependendo do que fala o quê. Ótimo. E depois disso, dá para você tirar 10 minutos agora para conversar com Deus. Se eu quiser falar com Deus. A gente, realmente, a gente escuta essa frase, é uma música. A gente não pensa na música como ela sendo uma mensagem de oração. A lei da adoração ela é muito mais do que simplesmente a gente pegar um texto excelente de O Livro dos Espíritos. Excelente. Eu, inclusive, posso me colocar na qualificação de suspeição, porque eu acho que tem muito pouca gente tão fã do Livro dos Espíritos como eu. Mas é excelente o texto. Para algumas pessoas é repetitivo. E sabe quando é que ele repete? Quando diz que nós devemos cuidar da nossa impressão. Que a gente deveria cuidar do nosso comportamento. Aí a gente começa a ler isso, mas isso eu já sei, e por que você não faz? Porque a lei da adoração pede o fazer. Enquanto a gente não se decide por fazer, a gente não vai muito à frente. A lei da adoração, ela me permitiu fazer uma brincadeira hoje com a Irani. Irani é uma figura fantástica. Ela descreve perguntando se você pode, você confirma, ela escreve confirmando que confirmou, depois ela escreve dizendo que está tudo confirmado. No dia anterior ela pede que alguém telefone, olha, é lugar de emprego, só que quando é no dia ela liga de novo. E ela ligou para mim e eu fingi que eu não sabia quem era. E aí, Jacó, tudo bem? E aí, eu digo, pois é, hoje a gente vai fazer uma adoração, não é? Aí ela riu. Porque se dissesse isso numa outra circunstância, vamos hoje de noite fazer uma adoração, e parece que ele mudou de lugar, de endereço, porque até nisso a gente se perde. Basta você dizer uma palavra diferente, já todo mundo toma um choque. Eu antigamente eu brincava com isso. Alguém dizia para mim, e aí Jacó, tudo bem, né? Graças a Deus. Pois é, até logo. Aí eu dizia, amém. Amém? Eu é amém. E as pessoas tomavam um choque, eu digo, eu vou melhorar. Eles diziam amém, agora eu vou ser diferente. E aí, Jacó, está tudo bem, está tudo bom. Mas a gente vai fazer alguma coisa, né? Isso é Oxalá. Oxalá, é Oxalá. Mas Jacó, Oxalá? Eu digo, sim, Oxalá. E o que é Oxalá? Oxalá é assim seja. Amém é assim seja. Eu não estou falando do idioma, no português são sinônimos, mas não pode, porque espírita é assim seja. Católico e protestante, amém. Oxalá são os nossos companheiros das origens africanas. Mas quem foi que criou isso? Oxalá isso mude um dia, e que todos nós possamos falar na adoração no mesmo idioma, uma mesma sinfonia, uma mesma sintonia, e agradecer a Deus por tudo. Agradecer, louvar, e em última hipótese, se a gente tiver muita coragem, peça. Tome cuidado, porque Ele quer tanto bem a gente, que Ele quando manda de montão, e aí às vezes a gente não suporta. Então, quando pedir, peça devagarzinho. Eu até brinquei aqui, eu acho que foi aqui mesmo um dia, estava aquela seca em São Paulo, os reservatórios já no segundo nível, no terceiro nível. São Paulo ia parar por água. Eu imagino o quanto se rezou por água em São Paulo. Mas veio um dilúvio, São Paulo quase desaparece. Eu digo, vocês rezam mesmo. Vocês, na hora de pedir, peçam um jeito que pode ser que venha demais. E quando pedirem, peçam paz, peçam harmonia e peçam para viver mais em adoração. Muita paz para todos nós.